Agora bater um papo aí com a Paula. Com a Paula Pereira Paula aí. Pereira, jornalista. Ela está lá na Ucrânia agora. Paula, muito obrigado por aceitar aí nosso convite, disponibilizar um pouquinho aí do seu tempo para vir aqui falar mais para a gente como que está toda essa situação aí, para a gente entender com você, né, como que você tem percebido as movimentações, né, o sentimento da população, inclusive, quanto a essa tensão aí militarizada com a Rússia. Muito obrigada. Não, acredito que não seja boa tarde lá. Imagina. Mas seja bem-vinda, Paula. Pelo meu chute é. Já estamos uma boa noite. Boa noite. Exato, ótimo. Exatamente. Perfeito. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Tranquilo. Não, Paula, eu só queria então, primeiro, né, agradecer, né, novamente sua presença aqui no Top News e já começar o nosso papo justamente você falando um pouco pra gente como é que tá aí, né, nesses últimos dias. A gente viu uma mudança enorme de postura aqui do Ocidente, a gente viu várias vezes mudança de postura de todos os lados dessa história, dessa tensão, né, principalmente dos Estados Unidos ali, que mudaram seu discurso várias vezes, e a Rússia vai atacar, não vai atacar, enfim. Teve alguma sensação aí na Ucrânia com essa mudança, alguma mudança aí de sentimento da população que você pode notar? Olha, eu vou te dizer que aqui as coisas continuam muito tranquilas, assim. O povo ucraniano há tempos que já vem, assim, de uma certa maneira acostumado com essa pressão da Rússia, mas a vida tem sido muito tranquila, né? Eu sempre faço questão de ressaltar aos amigos e familiares que o dia a dia aqui não mudou, né? Então, apesar de toda a movimentação, né, quase todo dia a gente tem uma nova informação sobre algum outro representante de algum país da OTAN que foi conversar com Putin. Então, assim, as pessoas aqui têm acompanhado essas negociações, mas, assim, de uma maneira muito tranquila, assim. Então, apesar de todas as informações, né, como a gente recebeu ainda ontem, né, da possível retirada de algumas tropas russas, mas que ainda não se sabe ao certo quantas, nem de onde. A vida continua seguindo normalmente, os ucranianos ainda estão muito confiantes na possibilidade de um acordo diplomático, assim como eu também. Então, assim, a gente monitora de perto o que tem acontecido, mas realmente sem grandes alardes, assim, sem muita tensão no dia a dia, no cotidiano. Agora, justamente sobre essa tensão no cotidiano, você acha que tem algum fator, pelo fato de que a Ucrânia, né, desde 1992, ela vem passando por essas tensões geopolíticas, né, desde da separação ali da União Soviética, e agora, mais recentemente, né, você pega 2014, né, 8 anos atrás, o que para a história é nada, né, teve aquela questão da Crimeia, uma tensão. Você acha que aí a galera meio que já se acostumou com uma certa tensão geopolítica, né, um certo receio de que pode ocorrer alguma coisa com a Rússia, que está justamente aí do lado, né, literalmente do lado? Né? Pois é, aqui, por exemplo, na região de Odessa, a gente tem o idioma predominante é o idioma russo, né? E é claro, isso não significa que as pessoas aqui sejam apoiadores do Putin, que acham que Odessa tem que fazer parte da Rússia, de forma alguma. Mas eu acho que isso evidencia muito que existe uma ligação com as pessoas que estão ainda na Rússia, até por questão de família, né? Por exemplo, o meu marido nasceu aqui na Ucrânia, mas os pais dele são do que hoje é a Rússia. Então, muitas pessoas daqui têm familiares ainda na Rússia e eles não conseguem imaginar algo no nível tão catastrófico como a gente tem visto. É claro, os ucranianos sentem sim pela anexação da Crimeia, a gente não nega os conflitos que são existentes sim no leste da Ucrânia, mas eu diria que a percepção dos ucranianos é de que a mídia, de uma certa maneira, expõe ou quase que imagina uma guerra que na cabeça deles é assim, não é para agora, a gente não acredita que vai ser assim. Então existe uma preocupação, mas de que talvez esse conflito não seja necessariamente uma tomada da Ucrânia. A gente tem imagens agora que foram enviadas, inclusive, por você. A gente está até colocando essas imagens no ar agora. Paula, você pode explicar para a gente o que exatamente são essas imagens? Sim, é que ontem o presidente Zelensky, o presidente da Ucrânia, decretou o Dia da Unidade. Então, como se falou na mídia que talvez o dia 16 de fevereiro seria o dia da possível invasão russa, então ele decretou esse dia de feriado público, que seria um dia para que os ucranianos
fossem às ruas para mostrar que o povo unido é mais forte, né, para mostrar que nós estamos aqui pela soberania da Ucrânia. Então, aqui em Odessa, a gente teve um grupo de cerca de 500 pessoas que foram, sim, às ruas, mas nesse grupo a gente tinha principalmente estudantes e cadetes de universidades militares e alguns outros ex-combatentes de guerra que foram para mostrar esse apoio nesse momento à Ucrânia. E, é claro, a população também aderiu de uma certa maneira. Mas a expectativa era por uma adesão maior, na tua opinião, assim, a expectativa do governo, como que você acredita que estava em relação a isso e de fato o que aconteceu? A Ucrânia tem recebido bastante apoio internacional e eu acho que esse momento, esse dia, foi realmente mostrar que os ucranianos estão juntos. Assim, novamente, eu acho importante reforçar que os ucranianos, eles querem entender, sim, o que se passa, eles não estão ignorando a possibilidade de um conflito, porém, não de uma maneira tão da maneira armada como a gente imagina, né? Assim, acredito que dos ucranianos com quem eu converso, a percepção deles é de que é uma exibição de um poderio militar que acontece para a Rússia, né? A Rússia realmente cercou a Ucrânia. Quando a gente vê o mapa, isso assusta bastante, né? Realmente parece que é um plano estratégico para um ataque. Porém, os ucranianos aqui ainda, a maioria deles ainda sente que, poxa, não acho que isso significa que a guerra é, de fato, algo que vai acontecer, né? Apesar da mídia sempre mostrar uma invasão pode acontecer a qualquer momento, eles estão, assim, só monitorando de perto. Mas, de qualquer forma, é, sim, um momento em que o povo ucraniano se une, né? E, entre outras pessoas que estão aqui também, estrangeiros que se unem para mostrar apoio e dizer que não. A gente está aqui, a Ucrânia tem o seu direito de existir e ser um país soberano. Inclusive, Paula, eu tinha uma pergunta aqui, que inclusive eu acho que dá para até juntar com a pergunta do grande Igor Farizato, que está lá na Rússia, a gente trouxe ele ontem aqui, que é justamente sobre a mídia na Ucrânia, né? Você é jornalista de formação, enfim, imagino que deva também, né, olhar bastante a mídia, igual a gente sempre vê bastante. E aí a questão era justamente como é que você tem visto a mídia aí, né? Como é que tem sido a mídia ucraniana em relação a toda essa situação? E também o Igor perguntando aqui, Paula, teve alguma repercussão na mídia e entre os ucranianos sobre a votação do parlamento russo acerca da independência de Donetsk e Lugansk? Olha, essa informação eu não consegui acompanhar ainda, porque acredito que ela tenha sido um pouco mais recente, porém, com relação à mídia, sim, eu já posso falar com um pouco mais de propriedade. A mídia aqui na Ucrânia, ela se atém muito mais realmente a fatos. Então, por exemplo, diariamente, o noticiário daqui de Odessa e mesmo do país costuma trazer informações sobre, por exemplo, chegou um novo armamento de outro país, outra, por exemplo, a Polônia, que se pronunciou que estaria disposta a prestar um serviço humanitário em caso de algum conflito armado. Então, essas informações chegam aqui. Agora, o que eu vejo como bastante diferença em comparação com o noticiário nacional é que aqui eles não criam notícias que sejam de um apelo emocional, existe menos apelo, eu diria assim. Então, por exemplo, enquanto em algumas anos a gente recebe informação do tipo uma mãe que fez uma aula de tiro e comprou uma sniper para poder defender a família, ou crianças que estão fazendo um treinamento de sobrevivência. Essas informações, essas notícias não são de interesse aqui. E é claro, a gente pode sim alegar que em partes isso pode ser uma maneira de não causar pânico na população, mas, de modo geral, eu acredito também que esse tipo de informação não ajuda. E ela não ajuda em dois sentidos. Ela não ajuda aos brasileiros, né? Quem é brasileiro e tem família no Brasil, que assiste e acompanha o noticiário, fica aterrorizado. E eles acabam não entendendo que o dia a dia aqui ainda é com muita tranquilidade. As pessoas vão ao trabalho, né? As famílias estão passeando aos finais de semana. E, ao mesmo tempo, esse tipo de notícia aqui dentro acaba fomentando o medo, o desespero. E esse tipo de informação não ajuda, né? Eu digo,
o medo não te ajuda a prevenir uma guerra, ele não te ajuda a ter um equilíbrio psicológico para poder passar por esse momento. E exatamente essa é a minha próxima pergunta para você, porque a gente tem visto muito dessas matérias chegar aqui também, né, falando sobre isso, sobre ucranianos aí, né, população civil sendo treinada, pessoas que aí nunca tinham tido contato até com armas e tudo mais, então isso realmente passa uma conotação de que, tipo assim, né, tá se realmente preparando para uma guerra dessa forma. Aí, inclusive, eu vou fazer para ti a pergunta que eu fiz até ontem para o Igor, que era uma dúvida do pessoal do chat, né, de como que tá o comportamento do pessoal, tipo, houve algum alerta do governo para vocês ou então, assim, o toque de recolher, algo foi definido dessa forma, houve uma corrida e aí estabelecimentos para restocagem de alimentos, que a gente sabe que são condições, coisas que acabam acontecendo, isso acaba, inclusive, impactando no valor, né, das coisas, inflação e tudo mais depois. Ou seja, nesse dia a dia, isso tem ocorrido aí também ou não? Como você falou agora, segue a vida normalmente, né, todos que estão aí? Não, por aqui não houve nenhuma recomendação do governo com relação ao que fazer no caso de uma invasão. Então, não existe um preparo, não existe nenhuma informação que chegue com esse tipo de orientação. E é claro, vale lembrar também que, poucos dias atrás, o embaixador do Brasil também disse aos brasileiros que estão aqui que o momento é de atenção, a gente tem que ficar atento, porém ele não recomendou a saída de nenhum brasileiro do país. Ainda também para mostrar essa sensação de normalidade, os mercados continuam com, né, o estoque, todas as prateleiras estão cheias, as pessoas não estão fazendo, né, um estoque de comida em casa. Então, esse tipo de informação, que eu acho que revela muito sobre como as pessoas vivem, aparece pouco na mídia internacional, né? Então, por vezes, eu acho que as matérias que reforçam muito, por exemplo, tem casos, sim, de pessoas que estão fazendo aula de sobrevivência, aprendendo a fazer aula de tiro, pessoas que estão realmente desesperadas, e algumas delas com razão, e eu entendo que elas prefiram deixar o país. Porém, do restante, assim, as pessoas que estão aqui, elas não podem, de fato, se deixar mover pelo medo, né? Então, as pessoas têm que encontrar uma maneira de digerir toda essa informação e entender, essa informação é útil, essa informação não é. Perfeito. Agora, Paula, o papo tá bom aqui, a galera inclusive tá adorando no nosso chat, mas já são, bom, aqui no Brasil, né? 5 horas e 11 minutos na hora de Brasília. Queria agradecer muito a sua vinda aqui no Top News. Foi uma honra enorme falar com você. Toda novidade que você tiver, se tem meu contato, pode mandar aí, que a gente sempre vai estar de olho aqui. E, bom, apareçam às vezes quando estiver aqui no Brasil também, venha tomar um café aqui com a gente, que vai ser uma honra, tá certo? E, claro, se quiser deixar alguma mensagem, muito obrigada. Até você como jornalista também, né, tem aí a comunicação com a gente, se quiser deixar alguma mensagem, né, para os familiares, que como você mesma falou, você como brasileira que está aí, provavelmente conhece outros brasileiros que estão aí também na Ucrânia. Se quiser deixar alguma mensagem aqui para os brasileiros, os familiares que estão aqui, né, que acabam ficando realmente bastante preocupados, por favor, espaço todo aberto aqui para você. Eu diria aos amigos e familiares que eles, nesse momento, tenham um pouco mais de calma e que eles entrem em contato diretamente com os brasileiros que estão aqui, porque, infelizmente, realmente, por razões N aí, que a gente não vai entrar na questão do jornalismo em si, por vezes acabam saindo notícias que acabam distorcendo um pouco dessa realidade. Então, que por enquanto, para que eles fiquem tranquilos, o momento ainda é de tranquilidade. Claro, numa eventual mudança de contexto, talvez esse discurso tenha que mudar, mas por enquanto a gente ainda está aqui tranquilo e otimista por uma solução para todo esse problema. Maravilha, Perfeito, muito então. Obrigada mesmo, Paulo. E conte com a gente aqui, tá? Qualquer coisa, esse canal aqui está de portas abertas para vocês, para te dar voz, inclusive para poder tranquilizar também os familiares brasileiros que estão por aqui. Muito obrigada mesmo, viu? Até uma próxima. Espero que com cada vez mais ótimas notícias. Esperamos. Uma boa noite, uma boa tarde para vocês. Boa noite para você. Tchau, tchau, Paulo.